Jesus, Senhor, nós fazemos essa o que nós acabamos de cantar na nossa oração. Ao Senhor que renove, Senhor, cada parte do nosso ser. Renove, Senhor, nessa noite o nosso coração, renova a nossa mente. Renove, Senhor Jesus, o nosso espírito. Senhor, renove também as nossas forças, nosso corpo físico. Guarda-nos de todo cansaço. Guarda-nos, Senhor Jesus, livra-nos de todo desânimo. Senhor, e principalmente nos faça como Maria, aquietarmos, Senhor, aos teus pés, olhando nos teus olhos, a fim de contemplarmos, apreciarmos, Senhor, as tuas palavras, aquilo que sai do teu coração e aquilo, Senhor, que tem chegado até nós. Nós te agradecemos porque a experiência que nós vimos essa semana de Jacó, nós vimos que nós nos incluímos, Senhor, nessa experiência. Nós vimos o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor é bondoso, o quanto o Senhor nos ama, a fim de nos transformar, assim como transformaste a Jacó, que deseja também nos transformar. Para que nós possamos, Senhor, ser completamente, Senhor, trabalhados pelo Senhor. Nós precisamos ter um coração para o Senhor. Então, Senhor, ganha nosso coração nessa noite, ganha, Senhor, todo o nosso ser. Guarda-nos, Senhor Jesus, de todas as distrações, de aquilo que rouba, Senhor, o teu lugar de primazia na nossa vida. O momento é consagrado ao Senhor e assim, Senhor, seja, Senhor, a nossa vida. Obrigado por essa porção, obrigado por esse final de semana, por cada irmão aqui presente, cada casa, cada lar. E faça a tua obra no nosso meio e edifica, Senhor, assim a tua igreja, que é o teu corpo. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus, nós, como os irmãos sabem, né, nós antecipamos a nossa comunhão, e logo mais haverá aí uma transmissão do jogo da seleção brasileira. E como nós já havíamos avisado no grupo da igreja, é impossível você manter uma reunião no mesmo horário de um evento como esse. Querendo ou não, afeta muito mais por questão de barulho, de movimentação nas ruas. Então, nós tivemos comunhão entre nós e nós decidimos antecipar a nossa comunhão. Tá? Vamos fazer o possível para liberar os irmãos antes das 19 horas. Quem quiser aí acompanhar o jogo, a transmissão, fique em paz, Jesus é o Senhor, não tem nenhum problema. Tá? Mas essa comunhão era necessário ser antecipada justamente por isso. Bom? Então, o Senhor nos leva a ter essa visão e essa percepção e esse equilíbrio também. Tá? Então, essa semana, ainda vamos ver a semana 2 do alimento diário, fala a experiência de Jacó. Hoje nós entraremos na semana 2. Amanhã nós compartilharemos o que o Senhor falou no último domingo, a respeito das bênçãos de Jacó aos seus filhos, mas principalmente faremos um paralelo entre a experiência de Maria e de Jacó. Tem algo muito precioso aí, muitos pontos, então nós encorajamos você a estar aqui amanhã também, a não perder a comunhão de amanhã, para que sejamos ainda mais supridos e desfrutarmos juntos, cavarmos juntos essas preciosidades que são as palavras do Senhor. Então, vimos essa semana 2 capítulos inteiros falando a respeito da experiência de Jacó com o seu tio Labão. Vimos desde a saída de Jacó da casa de seus pais, tá? Desde ali a sua experiência que ele teve no deserto, quando ele dormiu ali e ali teve um sonho, tá? Mas o encargo central dessa semana foi, e o título dessa semana ainda é Jacó sendo transformado pelas mãos de Labão. Falei com filha, para todo Jacó, Deus prepara um Labão. Você não vai escapar de um Labão. Tá? No trabalho, Deus vai providenciar um Labão para você. Tá? Na escola, Deus vai providenciar um Labão.
na família Deus vai providenciar o Labão e até mesmo na igreja. Por incrível que pareça, tem Jacós e tem Labãos na vida da igreja. Labões, né? Então, irmãos, mais cedo ou mais tarde, Deus vai encontrar Jacó. Deus encontrou Jacó. E Jacó, você sabe muito bem das experiências, não precisamos pontuar novamente o quanto Jacó era, irmãos, certo. Aí o nome suplantador, nome Jacó, suplantador, começou, irmãos, lá no ventre da sua mãe. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículo 19 fala: são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Então, Rebeca era irmã de Labão, Labão tio de Jacó. É impressionante que quando você pensa que os parentes vão refrescar para você, são os que mais, né, os que mais usam de oportunidades, não é isso? Senhor Jesus, tenha misericórdia. Versículo 21, Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, recebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Pensa, irmãos, a situação, já havia uma luta no ventre dela, já havia uma batalha, já havia ali uma disputa, tá? Então disse, se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, dividirão, um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais, já era uma profecia. Já era, por mais que no Antigo Testamento, o que nascesse primeiro, o que fosse o primogênito, aquele teria o direito, 3 itens importantes, que era porção dobrada da terra, sacerdócio e a realeza. Então, irmãos, o que nascia primeiro tinha muito mais benefício do que os outros. O que você dava, o que o pai dava para o segundo, tinha que dar em dobro para o primeiro. Agora imagina a confusão. Então já era uma profecia, e espiritualmente falando, antes deles nascerem, já havia um combate no ventre de Raquel. Ambos querendo nascer, mas Deus já tinha falado algo. Se Deus já falou, não precisava de ter esse combate para ver quem nascia primeiro. Porque Deus já havia falado que o mais velho seria servo do mais, ou seja, o primogênito em nascimento serviria o segundo que nasceu. Mas aqui já começou a situação, já começou aqui os combates. Aí o versículo 24 fala: cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Versículo 26, depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. É aquele que segura, o significado de Jacó é aquele que segura ou calcanhar ou suplantador, tá? E chamaram Jacó, era Isaque de 60 anos, quando Rebeca deu. Era Jacó de 60 anos, quando Rebeca los deu à luz. Então, irmãos, Jacó sempre pacato, caseiro, não gostava de ficar fora da tenda, ficava sempre ali próximo da mãe. Esaú, por sua vez, era um caçador, ficava no mato, caçando, ali buscando o alimento, o sustento. Pessoas totalmente diferentes. Tem um ditado que fala que os dedos da mão são irmãos, mas não são iguais. Então, o irmão não é igual, característica diferente, jeito diferente, não tem jeito.
Não tem jeito de você também padronizar um pelo outro. Às vezes você quer que alguém seja aquilo que você quer que ele seja. Às vezes nós tentamos fazer que as pessoas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam. Mas é impossível o homem mudar o homem. Transformar o homem é impossível. Só quem transforma o homem é aquele que o criou. Então Jacó já nasceu com essa natureza, filha, plantador. Ele já sabia que quem nascesse primeiro herdaria esse. Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão e falou: olha, daqui para frente, cuide que você der, eu tomo a sua frente. Eu passo na frente de você, eu levo a melhor sobre você. O homem natural, o velho homem, ele sempre gosta de levar vantagem sobre você. Nós somos assim. Você quer ser o primeiro na fila? Você quer chegar primeiro? Você quer sentar no melhor lugar? Você quer receber a porção melhor? Entendeu? Você quer ser reconhecido, não é isso? O velho homem, irmãos, é isso, essa natureza adâmica. E muitas das vezes, além de querer isso, o homem, os Jacós usam de estratégias para conseguir. Mas tinha algo que era um divisor de águas na vida de Jacó. Por isso que Deus, amanhã nós veremos sobre isso em paralelo com a experiência de Maria, por isso que Deus, em Hebreus, fala bem claro que Deus amou Jacó. Ora, mas Jacó era trapaceiro. Jacó era suplantador. Jacó enganava. Irmãos, teve um momento, nós vamos ver isso para as semanas adiante do alimento diário, e quando você sabe muito bem que quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e ele ali para no deserto, sozinho, sem ninguém, experiência nova, nunca tinha saído de casa, nunca tinha ficado longe dos pais, nunca tinha dormido só, e agora ele está totalmente, está num deserto, num ermo, numa vastidão, sem ninguém. Ele ali, em um determinado momento, ele ora a Deus, faz uma proposta para Deus. Jacó, irmãos, negociou até com Deus. Ele falou com Deus, você sabe, mais para frente nós veremos detalhes sobre isso. Ele falou: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, em outras palavras, se o Senhor me proteger, se o Senhor preservar minha roupa, as minhas sandálias, se o Senhor me dar comida e bebida, proteção, se o Senhor me livrar das mãos do meu irmão, você será o meu Deus. Olha só. Sabe aquela oração que você ora, Senhor, se o Senhor me der o que eu quero, aí eu vou servir o Senhor. Aí eu vou ser fiel às reuniões. Não vou faltar uma reunião. Vou servir no lugar que precisar, vou cooperar com os irmãos em que precisar. Se o Senhor me abençoar, aí eu serei um com a tua obra. Vamos assim. Quem aqui não orou com segundas intenções? Quem aqui não orou com aquele... talvez você nem falou, e não precisa falar que Deus conhece o coração. Você orou, mas no seu coração já esperando algo em troca. É ou não é? Todos somos Jacós. É interessante que Deus aceita a proposta. Deus aceita a proposta. Deus fala, não leva a mão, está feito. Passou o tempo, você sabe muito bem, depois Jacó retornando, né, para casa, Jacó chega onde, hein? Quando Jacó teve um sonho no deserto, ele viu uma escada, de anjos subindo e descendo. Ali ele havia pego uma pedra, você sabe muito bem, fez essa pedra de travesseiro. Quando ele acorda do sonho, ele teve uma visão, sonho. Ele falou o seguinte: olha, Deus está nesse lugar, eu não sabia. É isso? Então esse lugar será chamado Betel, a casa de Deus. Casa de Deus. Então o lugar que Deus tinha para Jacó era Betel, onde Jacó tinha tido a visão, e onde ele havia erigido uma coluna que era aquela pedra a qual ele havia deitado sobre ela, feito-a de travesseiro. Mas na volta, você sabe muito bem, Jacó com bens, uma vida sossegada, tranquila, sem nenhum problema, já tinha reconciliado com o irmão, não tinha nenhum problema mais com Esaú, estava bem, estava tranquilo. Jacó chega em Siquém. Não era Betel. Deus havia chamado Jacó para edificar o quê? Betel, que significa a casa de
Deus. Jacó para em Siquém, metade do caminho. Jacó compra uma propriedade, arma uma tenda, e para subordinar Deus, ele fala aqui, eu vou erigir um altar. E ali ele erige um altar e Deus falou, repreende ele, falou, opa, não é esse o nosso, não foi esse o nosso corpo. Você está tentando me enganar. Porque o que Jacó pensou? Se a questão é o altar, vou erigir aqui mesmo. Irmãos, é muito fácil você tentar agradar a Deus no lugar onde você está. É muito fácil eu tentar ser um com Deus no lugar onde eu estou. No lugar tranquilo. Sem problema, sem... Irmãos, é muito fácil você ser fiel a Deus na sua casa. Sozinho ali, acompanhando as transmissões, ouvindo as mensagens. Não tem nenhum problema, e é dever nosso. Mas é muito fácil estar longe. Quando que as dificuldades surgem é quando nós estamos juntos. Quando você está junto de pessoas. Então Jacó, querendo levar vantagem, falou com Deus, não, eu vou erigir um altar. Deus falou, não, negativo, não é aqui. Faça um favor, levanta, arruma suas coisas e parte para Betel. É lá que você tem que voltar, não é aqui. A Bíblia fala, em Siquém havia deuses. O povo de Jacó, a família, o povo que estava com Jacó, tinham deuses guardados e escondidos. Então Jacó queria edificar um altar no mesmo lugar onde deuses habitavam. Deus falou, não, vá para Betel. Irmãos, então Jacó quis negociar até com Deus. Nós somos assim. As suas orações mais fervorosas são aquelas que você faz quando você está com dificuldade. Você está passando por aperto. Você está arrochado, quando tem algo pegando você. Aí sim as suas orações são as mais fervorosas. Quando tudo está bem, irmãos, não é igual às orações. Então Jacó ora, né? E aí Jacó, irmãos, aí Jacó estava fugindo, né? Aí sabemos da confusão que ele arrumou aqui. Mas voltando ao que eu estava falando aqui antes, o diferencial na vida de Jacó, por que Deus amava, como fala em Hebreus, por que fala que Deus amou Jacó, mesmo Jacó sendo ultrapassado? Porque Jacó tinha um coração para aquilo que é de Deus. Ou seja, Jacó amava o que Deus ama. Irmãos, é muito mais fácil Deus, presta atenção nisso, é muito mais fácil Deus trabalhar em uma pessoa como Jacó, trabalhar em um suplantador, tenha um coração, busca, porque ele trabalhar num bonzinho, faz tudo certinho, não faz nada de errado, mas tem o coração corrompido. Tem um coração contrário e tem um coração rebelde. Deus achou grave, Deus falou, não, eu amo Jacó, mas Jacó é um trapaceiro. Em outras palavras, ele falou, isso aí eu vou tratar. Porque para mim não há dificuldade, eu tenho um Labão lá na frente para ele. Mas ele tem um coração. É mais do que aquela pessoa, sabe aquela pessoa, nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei, ando certo com minhas coisas, não devo ninguém, pago tudo certo. Mas pergunta se ele tem um coração para Deus, não tem. Então, irmãos, para Deus dar essa pessoa um coração, ela tem que se dispor a buscá-lo. Aí é mais complicado. Por isso que Deus fala que Deus amou Jacó. Mas irmãos, Deus não ama o pecado. Deus não amava o trapaceiro. Deus amava Jacó. Não, Deus não amava as formas como Jacó fazia, ou seja, o pecado. Deus amava o pecador Jacó, porque ele tinha um coração para com Deus. Aquilo Deus lhe tratou na frente, você sabe disso, Deus usou Labão. Então, irmãos, que o Senhor nos dê esse coração. Eu citei aqui, vamos abrir rapidinho comigo, abra Hebreus. Não, Romanos, abra Romanos 9, 11. Fala o seguinte, Romanos 9, 11. E ainda
não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou... Então Deus não age na base do bem ou do mal. Isso aqui é fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus não age nessa esfera. Nem tinham praticado o bem ou o mal. Nos seus olhos, quem que estava praticando o bem? Esaú. E quem praticava o mal? Jacó. Mas Deus não se baseia nessa situação aqui. Nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Raquel, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci Esaú. Eles nem eram nascidos ainda, mas Deus já conhecia a natureza de Jacó, mas Deus também já conhecia o coração de Jacó. Por isso que fala que ele amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa palavra aborreci no grego é misel. Na nossa tradução é muito leviana. Quando fala me aborreci, pesquisa depois no original Strong, você vai ver o significado da palavra aborreci. Odiar, detestar. Em outras palavras, Deus está falando, eu odeio Esaú. Detesto Esaú. Esse é o significado. Porque Esaú não valorizou o que Deus tinha para ele. O diferencial na nossa vida se dá quando nós valorizamos ou não o que Deus tem para nós. Não necessariamente as nossas atitudes. Se Deus vai trabalhar depois, se Deus vai trabalhar da frente. Tá? Então, nós sabemos muito bem que em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, quando Jacó ainda fugiu. É isso? 15. Gênesis 28, 10, fala o seguinte, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Gênesis 28, 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Ele estava em Betel, o lugar onde Deus tinha para a edificação da casa dele, e a igreja. Aqui Jacó teve dois sonhos. Jacó teve duas visões. Jacó, ele viu a escada, e o resultado de ter visto essa escada, ele viu Betel, a casa de Deus. Então você viu no alimento diário dessa semana, que nós precisamos ter uma visão que nos governa. Nós hoje que vivemos a vida da igreja, qual que deve ser a nossa visão? O que deve nos governar? Primeiramente, irmãos, uma visão, ela mescla completamente com outra. É impossível você ter uma visão completa de um ponto sem ter do outro. A nossa visão, irmãos, resumindo, de forma bem prática, é Cristo e a igreja. Se você tem visão de Cristo, mas não tem a visão da igreja, você não tem a visão de Cristo. Se você tem a visão da igreja, mas não tem de Cristo, você não tem a visão da igreja. A completude de uma é o resultado da outra. Ou seja, quando você tem a visão de Cristo, você tem a visão da igreja.
Ah, mas eu amo Cristo, eu busco a Cristo, eu amo o Senhor, mas ama a igreja, tem a visão da igreja, tem a percepção do que é a igreja. Irmãos, a visão que governou Jacó era essa, também é a nossa visão que nos governa. O que nos governa? Cristo e a igreja. Cristo como sendo essa escada, por qual anjos subiam e desciam. Ou seja, era o contato, era a ligação entre o céu e a terra e o céu. É o que conecta a terra com o céu com a terra. É Cristo. Mas também ele teve a visão de Betel, a casa de Deus. Então, irmãos, essa visão precisa governar a nossa vida. Irmãos, nós somos governados pela visão que temos. Se eu não tenho uma visão clara, você, mais cedo ou mais tarde, você será levado, como Paulo fala aos Efésios, por ventos de doutrina. Agitados como crianças de um lado para o outro. Não tem a visão. Quando nós, irmãos, nós temos que orar, Senhor, revela-me o Senhor mesmo, revela-me Cristo, mas também revela-me a igreja. Lembra quando, Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para Pedro, né, quem dizes os homens que eu sou? Uns dizem Elias, outros Jeremias, outros profetas, assim por diante, etc. Aí Deus pergunta para os discípulos, mas vós, vós, quem eu sou para vocês? Aí Pedro, tomado pelo Espírito, fala, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Viu? Cristo foi revelado. Cristo foi revelado. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí já vem agora a segunda visão. Também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha. Primeiro Cristo é revelado, depois a igreja é revelada. Por isso que quando você prega o evangelho, você apresenta Cristo primeiro. Você não tem como você apresentar a igreja sem apresentar Cristo. Porque a revelação primeira vem Cristo. Cristo é a primeira revelação que nós temos. Depois, quando a pessoa vê Cristo, ela vê a igreja. Era impossível o Senhor revelar a igreja a Pedro, sem antes Deus ter revelado Cristo a Pedro. Entendendo? Era essa visão, irmãos, é uma ordem. Então Jacó teve essa visão. Jacó, ele teve essa percepção de Cristo e a igreja. E era neste lugar que ele apertou a mão de Deus, outras palavras, entre aspas, ele apertou a mão de Deus e combinou com Deus, fez um trato com Deus. Então era para aquele lugar que Deus havia falado que Jacó voltaria. Não era Siquém. Então, irmãos, está bom, por causa do tempo. Aí Jacó anda, sabemos muito bem, Jacó chega na casa, na terra de Labão, seu tio, e todo malandro ele já chega olhando o território. Irmãos, quer ver uma pessoa, irmãos, fato. Toda pessoa esperta, ela já chega olhando o que ela pode ganhar de benefício com aquele lugar ali. Ela sempre está buscando um proveito, ela sempre está buscando uma situação para se beneficiar. Mas como nós dissemos aqui, para todo Jacó, um Labão. Para todo esperto, há um esperto e meio. Mas cedo ou mais tarde, irmãos, o camarada vai encontrar um mais esperto que ele. Mais cedo ou mais tarde. Então Jacó chega onde? Na casa de Labão, capítulo 29 de Gênesis. Para ganharmos tempo, versículo 15. Não, versículo 13, aqui, o 13 ainda. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou. Irmãos, beijou, cuidado com isso, né? Beijou, e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. Ó, você é um dos meus. Ó, eu te amo, Jacó. Jacó, nós somos um. É isso, meu sobrinho amado. Nós somos um, Jacó. Vamos agora viver uma vida tranquila, nós aqui. Vamos viver uma vida em paz. Irmãos, cuidado com isso, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Qual versículo? 13. Levou para casa e contou Jacó a Labão os acontecimentos. Versículo 14. Disse Labão, de fato és meu urso,
a minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Jacó estava vindo de um deserto, passou ali necessidades, fome, sede, frio, com medo. Mas Jacó chega na casa de Labão. Agora eu estou tranquilo. Estou na casa do meu tio, na casa do parente, agora eu estou sossegado. Aí passou um mês. Aí o versículo 15 fala, depois disse Labão a Jacó. Irmãos, mais cedo ou mais tarde, essa conversa teve que cair aqui. Acaso, por seres meu parente, presta atenção, Jacó não havia ainda servido a Labão. No versículo 14, fala que ele permaneceu um mês com ele. Não fala que ele havia servido. Mas você sabe quando a pessoa quer falar algo, ela fala uma indireta? Não, ou seja, você está na casa do seu tio. Você está ali tranquilo, comendo, bebendo, sossegado. Aí passa um mês, o tio fala assim, por acaso, você sendo meu parente, você vai me servir sem um salário? Mas ele não estava servindo ele, mas era uma indireta. Pelo amor de Deus, Jacó, você já está um mês aqui e nada de serviço? Era uma indireta, ele já jogou a indireta nele, falou, um mês já está bom, já é o suficiente aqui. Aí ele pergunta, acaso por seres meu parente irá servir-me de graça? De graça, né? Dize-me, qual será o teu salário? Ou seja, salário é resultado de trabalho. E ele ainda não estava trabalhando. Em outras palavras, Labão estava falando, Jacó, dá um jeito. Estou aguentando mais você aqui dentro de casa. Vamos fazer alguma coisa. Pede o seu salário aí que nós vamos negociar isso aqui. Tá bom. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa e forte de semblante. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos, olha, Jacó amava Raquel, é interessante, fala o nome de Raquel, Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Ele citou que era mais moça e para não haver dúvida citou o nome, Raquel. Porque eu amo Raquel. Então ele trabalhou por 7 anos em troca de Raquel, porque ele amava Raquel. Então você viu no alimento diário também que quando você faz algo por amor, não é um peso. É algo satisfatório, é algo que você faz, irmãos, com prazer. Assim deve ser servir o Senhor. Quando você ama o Senhor, o resultado é servir ao Senhor. Sem peso, sem dificuldade, sem cansaço. Você serve de uma forma alegre, irmãos. Quando você serve por amor ao Senhor, você serve alegre. Quando você ama o Senhor, a sua oração é alegre, a sua leitura é alegre, o seu serviço é alegre, a sua busca é alegre. Você está alegre nas reuniões. Para uns que a reunião possa estar aquela reunião mais difícil, para você está sendo uma alegria, porque você ama o Senhor. Quando você ama o Senhor, irmão, está tudo bonito. É isso, quando uma pessoa, não vamos falar mal, mas quando está apaixonada pela outra, é tudo bonito. Não tem nenhuma dificuldade. Então, quando você ama o Senhor, irmãos, é tudo maravilhoso. E Jacó deixou aqui bem claro, Labão, presta atenção, a mais nova, Raquel. Meu irmão, respondeu Labão, melhor é que eu a dê em vez de dar a outro homem. Fica, pois, ele falou que daria, só não falou quando. Falou, não, tá certo, melhor é você ser sua esposa que ser esposa de qualquer outra. Aí Jacó se alegrou. Mas ele não falou quando daria. Ali, irmãos, quando Jacó já planejou, o Labão já tinha planejado de cima. Quando Jacó já armou algo para conseguir o que ele queria, Labão já tinha armado sobre aquilo para conseguir o que ele queria e em dobro. Você está entendendo? Então Jacó pensou em algo, Labão pensou em o dobro daquilo. Não, tá bom, negócio fechado, Jacó.
Pode trabalhar. Irmãos, nem para falar, né? Não, calma lá, vamos sentar e conversar direito. Aqui nós não entregamos a mais nova primeiro, é a mais velha. Se você quiser, bem, se não quiser. Sabe aquela situação em que você faz, a pessoa podia ter falado, ela podia ter mostrado para você antes que era daquele, mas não faz. Vamos é Deus já trabalhando em você nessa situação. Então, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, Deus está querendo te mostrar algo com essa situação. Deus já estava esmagando Jacó como esmaga-se uma azeitona para extrair o azeite. Jacó não sabia. Irmãos, Jacó só queria levar vantagem, mas quando ele achou um que leva vantagem sobre ele, irmãos, aí não ficou satisfeito. Tá bom, ele trabalhou para a gente ganhar tempo. Fica, pois, comigo. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito. Então, irmãos, é isso. Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro? Irmãos, o valor de um ano de salário, quando ela quebrou aos pés do Senhor, a turma que estava do lado, os discípulos, falaram que desperdício. Você pegar o que vale um ano de salário e quebrar e desperdiçar. Irmãos, mas o amor dela para com o Senhor era tanto que aquele nardo, em valor, não valia, irmãos. O amor que ela sentia pelo Senhor superou em muito o valor daquele perfume. Então, irmãos, por isso que você vê alguns que se doam mais, entregam mais. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de amor. Ao que muito é perdoado, muito se ama. Aquela mulher foi perdoada de grandes coisas, então ela falou, não, meu amor também precisa ser grande, precisa ser alto. Então aqui, quando você serve, irmãos, aqui, é poucos dias, porque ele amava Raquel, então esses lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Então se você ama o Senhor, meu irmão, o seu serviço, a sua busca, parece pouca coisa. Não é peso, não é dificuldade, é amor. Aí passou o tempo, né? Versículo 21. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher. Já venceu o prazo para que me case com ela. Jacó estava esperando. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Conduziu Lia e a entregou a Jacó e coabitaram. Versículo 25. Ao amanhecer, era de noite. Hoje não está vendo nada. Deixa eu fazer um negócio. Vamos fazer um negócio de noite, que de noite todo gato é pardo. Labão falou com Jacó, receba a sua bênção. Receba. Jacó alegre. Amanheceu, meu irmão, viu que era ali. Oh. Irmãos, quando amanhece o dia para você, você vê o que Deus fez, você falar, você estava esperando Raquel, Deus te dá Lia. Você, naquela expectativa de vir Lia e Raquel, aí Deus amanhece, a luz vem, você enxerga que não é Raquel, filho, é Lia. Aí você vai querer brigar com Deus, vai querer questionar Deus, vai querer perguntar a Deus, mas Deus, por que isso? Irmãos, Deus trabalhando de várias formas para alcançar a cada um de nós e para trabalhar em nós, é isso? Amanheceu, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Eu imagino, Jacó tinha o direito de falar isso com Labão, irmãos? Olha o que ele acabou de fazer com o irmão. Olha o que ele acabou de aprontar na casa dos pais. Acabou, entre aspas, já havia passado anos, né? Mas ele tinha o direito. Irmãos, é engraçado, o trapaceiro achando que ele tem o direito de falar com aquele que usou de trapaça com ele. Que direito que ele tinha? Nenhum, irmãos. Não, mas o que é isso? O que fizeste? Não te servir eu por amor a Raquel? Ele fala até o nome, porque eu te falei, Raquel, naquele dia. Isso eu te falei que era Raquel? Por que, pois, me enganaste? Aí Labão, mais esperto, ele respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Mas agora que você me falou isso antes? Por isso, irmãos, para todo trapaceiro é um trapaceiro e meio.
isso. Pois enganaste, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda te servirá. Porque Labão sabia que Jacó iria servi-lo. Jacó não iria voltar para trás, que Jacó não iria titubear. O que Labão já visualizou lá atrás? Eu tenho 14 anos de mão de obra. 7 mais 7. Porque eu sei que quando passar 7 ele vai ficar bravo, mas por amor a Raquel ele não vai voltar atrás, ele vai me servir mais 7. Olha, irmãos, coisa. Então, cuidado ao querer ser esperto, porque lá na frente vai ter um Labão para você, vai ter um Labão nessa situação aí, irmãos, e o negócio vai ficar feio. Não vai ficar feio, porque não tem jeito. Versículo 28, concordou Jacó, pronto. Resolveu o problema, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, irmãos, não tem jeito. O velho homem é assim, ele quer levar. Querendo, e até, irmãos, é impressionante, é uma situação até mesmo espontânea. Espontânea. Você está entendendo? Espontâneo é algo. Vamos ter aqui agora uma fila ali para o jantar ali. Vamos aguardar. Vamos esperar os visitantes ir na frente, vamos dar honra para os visitantes. Quando você olha, não tem ninguém mais aqui. Está entendendo, irmãos? Então, até mesmo de forma inconsciente, mas acontece. Mas o que Deus fala a respeito disso? Abra comigo rapidinho para nós. Provérbios. Provérbios 11. Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é prazer. Balança enganosa é abominação. Não queira, irmãos, usar de balanças enganosas. Vamos ser claros vamos ser justos. O que fala? Mas o peso justo é o seu prazer. 13, capítulo 13, versículo 11. O que fala? Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham. Facilmente é o quê? Formas usando certezas. Tem um ditado que fala que o que vem fácil vai fácil. 13, 11 fala, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então não queira adquirir nada, senão por meio do trabalho. De forma lícita, de forma justa. Porque para Deus, irmãos, não tem jeito. Salmos, volta um pouquinho aqui. Salmos 101. 260. 6, 7. Salmos 101, 6 e 7 fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras,
não permanecerá ante os meus olhos. Levítico 19. 19:35 e 6. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do... Balanças justas, irmãos, é justo? É justo. Não é justo? Não entra. É isso. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo terei. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 6. 18 e 19. Fala o seguinte: ninguém se engane a si mesmo. 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, ou seja, esperto, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Por conta está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia dele. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. É louco. O sábio que se acha sábio, ou seja, que usa de meios para levar vantagem, para Deus, irmãos, diante de Deus, isso é loucura. Aí o que ele fala? Aí ele apanha os sábios na própria astúcia. Jacó foi apanhado, irmãos, ali por Labão na própria astúcia dele. É isso? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 4. 6. 1 Tessalonicenses 4, 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ninguém nesta matéria ofenda nem defraude a seu irmão. Ser justo, né? Ser reto, ser certo com as coisas. Porque se você, irmão, se eu quero levar vantagem sobre o meu irmão, não que eu sou, né? Crente que eu sou. O crescimento da vida de Deus na nossa vida se dá quando você pensa mais nos outros que em si mesmo. Quando você tem a vida de Deus em você, quando a vida de Deus cresce, irmãos, a sua visão ela se abre. E já não é mais o seu umbigo, o meu umbigo, a coisa mais importante para mim, mas sim os irmãos. Cuidar dos irmãos, é isso. Andar certo. Não são coisas práticas no nosso dia a dia, mas essa experiência de Jacó nos ensina sobre isso. Nos leva a refletir também sobre isso. Como nós temos agido, não é verdade? Como nós temos agido. Irmãos, isso é dever de casa de um cristão que teme a Deus, ter uma vida certa e alinhada diante de Deus, também diante dos homens. Não defrauda, dever paga, não queira levar vantagem. Irmãos, é isso. Senhor Jesus, para concluir aqui, abra comigo primeira. Eu não vou estender porque amanhã a gente pode continuar. Por que, irmãos, que Deus permitiu um Labão na vida de Jacó? Porque Deus amava Jacó, Deus queria transformar Jacó. Então, não triste que Deus colocou um Labão aí no raio de ação da sua vida.
Porque é tão ruim quando você vê que você foi enganado, não é isso? Ou enganado, não é verdade? Talvez Jacó não pensou nisso quando ele passou a perna em Esaú. Ele amava o direito de primogenitura, mas o que ele fez, os meios, irmãos, ali não são justificáveis. Por que ele não pensou nisso antes de passar a perna em Esaú? Quando Labão pega ele na reta, mostra para ele que ele não é tudo isso que ele pensava, que tinha um mais perto que ele, por que ele, aquilo que ele sentiu, o que fez, o que fizeste comigo? Por que ele não disse isso lá atrás quando ele fez isso com o seu irmão Esaú? Então, irmãos, a nossa vida é assim. Temos um resquício aí desse velho homem, nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas todo esse arranjo, irmãos, Deus preparou tudo. Deus preparou o caminho, Deus preparou Labão, Deus preparou, permitiu a circunstância, porque não havia outro meio de Jacó ser transformado. Tem situações, irmãos, que não tem outra, é essa mesmo. Tem momento em que o azeite tem, a azeitona tem que ser prensada, senão não tem jeito. Tem situações que virão que não há outro meio de Deus trabalhar, senão por meio delas. Então não reclame. Veja o amor de Deus. 1 Coríntios 11, 32 e 33 fala: mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. A disciplina de Deus é o amor de Deus, para que você não precise ser disciplinado pelo mundo. Deus usa, aí o versículo 33 fala: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Aí Paulo fala dos detalhes, né? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Hebreus 12, rapidinho comigo, por favor, Hebreus 12, 6. 6 fala o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, né? Algumas traduções, disciplina. Disciplina a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Às vezes nós achamos que amor é só passar a mão na cabeça. Correção é amor, correção é amor. Deus nos corrige com amor. Deus corrigiu Jacó porque amava Jacó. Deus permitiu um Labão na vida de Jacó porque amava Jacó. E não tente fugir desses Labões, porque quanto mais você tenta fugir, mais Labões virá. Aí mais extensa será esse caminho de transformação, irmãos. Por isso nós temos que realmente ter essa percepção. Aí, versículo 8. Mas se estáis sem correção, e que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Segundo melhor lhes, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Por que Deus disciplinou Jacó? Porque Deus queria que Jacó participasse da santidade. Ó Senhor Jesus, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de, por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos próprios. Irmãos, é isso, a disciplina é isso, é para trazer uma transformação para a participação da santidade. Isaías 43, Isaías capítulo 43, 1, fala o seguinte, Isaías 43, 1.
Mas agora, assim diz o Senhor, isso vai falar na leitura de amanhã do domingo. Que te criou, ó Jacó? Deus criou quem? Jacó. E que te formou, ó? Então Deus cria Jacó, mas forma Israel. Nasce um suplantador, um enganador, ali nasce um esperto, mas ele é formado Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Agora, Romanos, esse formar aqui, ele formou Israel por meio da experiência que Jacó teve. Quando ele estava com Labão, Israel estava sendo formado. A cada situação em que Jacó era submetido, era Israel sendo formado. A cada situação que nós passamos, é Israel sendo formado. É o filho varão sendo formado. É o vencedor sendo formado. Por isso que nós não devemos entregar os pontos. Romanos 8, 29, fala o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Essa palavra conformes no grego é tendo a mesma forma que outro. Então, a situação que nós passamos é Deus nos conformando à imagem de Cristo. Cada situação é Deus tirando algo velho, enganoso e colocando algo santo, que é a vida de Deus em nós. Vai chegar um momento em que nós seremos totalmente transformados. Isso para que ele seja. E 2 Coríntios 3, 18, nós concluímos. 2 Coríntios 3, 18 fala o seguinte: que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, não Jacó, mas Israel, contemplando a glória do Senhor. É a glória de Cristo refletindo na nossa vida. Por isso que as situações precisam vir, e esse Jacó aí precisa ser tratado para que Israel suba. Amém? Então não reclame, não fique chateado com Deus, não questione Deus. Irmãos, é necessário. É necessário, viu, filho? Um Labão lá. É necessário nós encontrarmos um Labão de vez em quando, porque há muito em nós que precisa ser retirado e trabalhado. Pequenos grupos ainda, temos um tempinho ainda, alguns minutos. Vamos ruminar, amém?